O Deus que não ama todas as pessoas. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós retomamos a nossa série de respostas à TV Caminho Livre, que é um ministério também conhecido aqui no canal carinhosamente como TV Caminho Predestinado, onde alguns ex-adventistas se tornam calvinistas e pretendem encontrar no calvinismo o verdadeiro evangelho e, de alguma maneira, combater aí as heresias adventistas no que tange ao estudo da Bíblia de uma forma mais ou menos geral. Há algum tempo atrás, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, Paulo César teve uma ideia de desafiar o Ezequiel Gomes a debater com ele lá o tema do juízo investigativo. E aí eu aceitei o desafio, mas eu inclusive me propus a ir um pouco além, né? Antes, inclusive, de dar as respostas que o Paulo César deseja em relação à doutrina do juízo investigativo, eu vou refutar o calvinismo inteiro dele aqui para vocês. E nesse momento da série, a gente inicia a nossa análise da doutrina da expiação limitada. E hoje a gente vai falar, introdutoriamente, de uma questão que eu julgo extremamente importante, que é o seguinte: o que está por detrás da doutrina da expiação limitada? Os calvinistas e o Paulo César, de uma forma específica, os calvinistas de forma geral, eles gostam de acusar a igreja adventista do sétimo dia de ser uma igreja possuída de más intenções. Então, por exemplo, a doutrina do juízo investigativo, ela teria sido desenvolvida num contexto de más intenções. Então havia existido uma falsa interpretação de que Jesus voltaria em 1844, e como aquela falsa interpretação, aquela falsa profecia, aquele falso ensino não aconteceu, né? Obviamente Jesus não retornou pela segunda vez ao mundo em 1844. Então, maldosamente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com más intenções, desenvolveu a doutrina do juízo investigativo para, de alguma forma, enganar as pessoas, ludibriar as pessoas, porque essa doutrina ela tem essa gênese, né, em intenções malignas da parte do adventismo em esconder os erros do passado, inventar uma interpretação esdrúxula para o fato, criar uma doutrina sem pé nem cabeça, herética e tudo mais. No final das contas, tudo movido por más intenções, porque não quer admitir os seus erros e quer enganar as pessoas. Beleza? Ok, a gente está bastante acostumado com essa crítica à doutrina do juízo investigativo. Importante a gente lembrar que o fato de críticas desse tipo existirem não elimina o mérito das discussões doutrinárias. Por exemplo, os cristãos, de forma geral, não somente os adventistas, são acusados por ateus de terem inventado a doutrina da ressurreição diante da decepção da morte de Jesus Cristo. E muitos ateus dizem que Jesus não ressuscitou, e toda a doutrina da ressurreição de Cristo é um engano motivado por más intenções, para não admitir que lá o líder do movimento cristão inicial morreu, e aí os discípulos inventaram que Jesus ressuscitou, e aí as pessoas ficam pregando aí que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como quem prega um engano, uma mentira, e etc e tal. Tá bom? E o fato desses ateus pensarem desta forma não elimina a fé cristã, nem o cerne da discussão sobre a doutrina da ressurreição, beleza? Então, da mesma forma, o fato de existirem críticos da doutrina do juízo investigativo que acham que essa doutrina é construída sobre bases equivocadas e com intenções malignas, não elimina a doutrina e a discussão sobre o tema, beleza? Só que nesse vídeo eu não vou me concentrar na questão da doutrina do juízo investigativo e tudo mais, mas eu vou devolver a gentileza que os calvinistas e o Paulo César fazem em relação à fé adventista, no que tange assim a más intenções por detrás do estabelecimento de uma referida doutrina. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a doutrina da expiação limitada. Nós vamos sair aqui desse ambiente agora, que eu quero mostrar uma coisa para vocês no canal da TV Caminho Livre.
Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aqui estamos no canal TV Caminho Livre, beleza? E eu queria mostrar algumas coisas para vocês aqui, para contextualizar a introdução, né, da nossa discussão sobre a doutrina da expiação limitada. Quando surgiu o canal TV Caminho Livre, isso faz mais ou menos 6 anos, a TV Caminho Livre se propôs a fazer uma exposição das tais doutrinas da graça, da tulipe, que é basicamente o entendimento soteriológico calvinista. Então, inicialmente, o Paulo César surgiu com esse papo que ele vai depor contra a farsa adventista, ele vai desmascarar a igreja adventista, ele vai explicar por que ele saiu da igreja, e aí ele vai dizer assim, se a igreja adventista realmente conhece o evangelho eterno, o verdadeiro evangelho, e aí inicia uma exposição das doutrinas da graça, falando, por exemplo, da depravação total, aí ó, 1 vídeo, 2 vídeos. Depois ele fala assim da falácia do livre-arbítrio, e aí entra na doutrina da eleição. Olha aí, ó, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, etc. E aí ele vai falando, ó, aqui ainda está falando da eleição, a eleição, a eleição. Então você vê que ele está seguindo a tulipe, né? Então ele fala da depravação total, fala da doutrina da eleição e etc. E fala bastante, até chegar na doutrina da expiação limitada. Aí a gente vê que o padrão muda um pouco aqui na abordagem, porque enquanto ele tem vários vídeos sobre a doutrina da eleição, ele tem só um vídeo especificamente sobre a doutrina da expiação limitada, que é esse vídeo escrito aqui, ó, por quem Jesus morreu, porventura teria sido por cada criatura da terra? Olha que interessante. E aí, esse é o único vídeo exclusivo do canal TV Caminho Livre que fala da doutrina da expiação limitada. Ou seja, enquanto ele gasta horas e horas falando, por exemplo, da doutrina da eleição, vamos dar uma olhada, ó. Meia hora da parte 1, com 40 minutos, dá um pouco mais de 1 hora. Com mais quase 1 hora aqui, 2 horas. Com mais quase 1 hora aqui, 3 horas. Com mais um conteúdo aqui sobre eleição, mais 4 horas. Mais aqui, ó, mais 5 horas. 6 horas. 7 horas. Falando sobre a doutrina da eleição. Mas ele gasta 1 hora só falando da doutrina da expiação limitada. Por que é importante a gente apontar isso? Porque a doutrina da expiação limitada é o calcanhar de Aquiles de todo o calvinismo. Inclusive, existem muitos calvinistas que inclusive debatem essa discussão e essa questão e falam assim que o próprio Calvino não cria na expiação limitada, mas que é uma consequência lógica de todo o esquema, né, da tulipe, das doutrinas da graça, da soteriologia calvinista. E o Paulo César dá muito pouco atenção a essa questão, mas eu não vou deixar que as coisas sejam desta forma. Nós vamos colocar uma lupa sobre o entendimento do Paulo César e do calvinismo a respeito dessa questão, para a gente deixar algumas coisas absolutamente claras a respeito dessa questão. Mas antes da gente entrar de fato na doutrina da expiação limitada, a gente tem que entender os bastidores. O que está por detrás dessa doutrina? E para a gente avaliar essa questão, eu vou mostrar para você o áudio de um trechinho, né, da pregação do Paulo César nesse vídeo aqui sobre expiação limitada, para você ter um pouco da ideia dos bastidores dessa doutrina. Por que se pensa que Jesus não morreu por todas as pessoas? Dá uma ouvidinha aí. Vamos analisar hoje, então, neste vídeo agora, vamos procurar analisar dentro do esboço expiação limitada. Quando Paulo diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, ele está dizendo que Deus deseja que todo homem, sem distinção, sejam salvos. Sem exceção, não. Porque senão, vejam só, se Deus deseja, sem exceção, que todos sejam salvos, obviamente que ele
faria alguma coisa para que isso se concretizasse, se isso fosse propósito dele. Se Paulo, com todos os homens aqui, quer dizer todo o ser humano da face da terra, Deus, e se isso fosse propósito dele, Deus daria um jeito de todos serem salvos. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí você ouviu Paulo César em toda a sua glória, uma explicação que vai nos fazer questionar o âmago da doutrina da expiação limitada. Vamos se concentrar primeiro aqui no que o Paulo César está dizendo, e depois vamos tentar entender por que isso aqui é um problema para o Paulo César, e por que esse problema existe, tá? E aí você vai entender algumas questões absolutamente irrefutáveis sobre a doutrina da expiação limitada. Então vamos lá, o Paulo César ele diz assim, que ele vai falar sobre essa doutrina da expiação limitada, e aí ele está avaliando o texto de 1 Timóteo capítulo 2. Eu vou ler para vocês aqui o texto do verso 1 até o verso 6, para você entender o que o Paulo César está dizendo, beleza? Ele diz assim, o texto. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Por incrível que pareça, textos como esse na Bíblia são uma absoluta pedra de tropeço para o calvinismo de uma forma geral e para as fantasias, heresias e enganos da TV Caminho Livre. Especialmente porque aqui no verso 4 se diz que Jesus deu a si mesmo por resgate em favor de todos. Aliás, é o verso 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Uma vez que a Bíblia diz que Jesus entregou-se na cruz como um resgate por todos os seres humanos, isso cria problemas extremamente graves para a teologia calvinista, que entende que lá na eternidade passada, Deus quis que alguns fossem eleitos para a salvação e não quis que outros fossem preteridos e condenados à perdição. O paradigma da eleição incondicional, que é uma farsa, e inclusive nós nessa série desse canal gravamos muitas mensagens explicando os erros, os equívocos, as heresias da doutrina da eleição incondicional, mas o fato é que para a doutrina da eleição incondicional ser levada a sério, você precisa lidar com o fato de que Jesus morreu por todas as pessoas e não apenas por aquelas que supostamente foram eleitas na eternidade passada. Jesus se deu em resgate por todos. É o testemunho bíblico. Mas o testemunho bíblico é uma baita de uma pedra de tropeço para o calvinismo, e por isso que o Paulo César está gaguejando aí no vídeo, dizendo coisas do tipo assim, não, quando Paulo diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, ele está dizendo todos os homens sem distinção sejam salvos. Não todos os homens sem exceção. Conquanto o texto não diga nada disso que o Paulo César está afirmando. Ou seja,
Paulo César está acrescentando no texto bíblico distinções que o texto bíblico não oferece, sob uma perspectiva de tentar interpretar corretamente o texto. Tudo bem, vamos avaliar essa metodologia e vamos avaliar as conclusões do Paulo César. Mas o mais interessante é que o Paulo César ele começa a dizer assim: porque se Deus realmente desejasse a salvação de todas as pessoas, sem exceção, poxa, então ele faria alguma coisa para que isso se concretizasse, né, pessoal? Deus daria um jeito de todos serem salvos se esse fosse o desejo de Deus. Não é, pessoal? O propósito de Deus. Poxa vida! O Paulo César, ele basicamente não consegue entender que o que o Paulo César está fazendo aqui é simplesmente deixando de forma absolutamente explícita que o Paulo César não conhece o Evangelho. Se Deus quisesse a salvação de todas as pessoas, ele faria alguma coisa. O idiota, mentiroso, servo do diabo, sim, ele fez alguma coisa. Chama Evangelho, irmão. E o Evangelho não é meramente uma doutrina, mas é uma história. E a história de Deus que se fez homem, viveu vida sem pecado, teve um ministério absolutamente poderoso, foi crucificado em favor de todas as pessoas, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu e do céu voltará pela segunda vez para buscar os que creram no seu nome. E ele ordenou que essa história fosse pregada a todas as pessoas, a todas as nações da face da terra, para testemunho de todos. E então virá o fim. Agora, é muito interessante assim que um texto absolutamente simples, absolutamente tranquilo, absolutamente claro da palavra de Deus se torna um problemão para o Paulo César. E antes de entrar nas discussões dos bastidores da doutrina da expiação limitada, eu vou fazer algumas considerações aqui sobre o texto de 1 Timóteo, para demonstrar assim, a natureza infantil dos erros do Paulo César. Então, olha que coisa importante. O que o Paulo César faz, seguindo a lógica de muitos calvinistas ao longo da história, é apontar para um fato textual bíblico que de alguma maneira serve para relativizar e questionar o texto de 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 a 7. Que basicamente é o fato de que às vezes o termo todos não significa todas as pessoas sem exceção. Então, por exemplo, em algum momento do Evangelho, quando Jesus faz milagres e etc., os fariseus falam assim, tá vendo? Todo mundo está seguindo ele, etc. e tal. Aí alguém poderia perguntar, tá, mas e as pessoas que não estavam cientes da existência de Jesus e do seu ministério na Palestina do primeiro século? Pessoas que estavam vivendo aqui nas florestas da América do Sul, lá na China, lá na Mongólia, lá na Rússia, lá na Sibéria, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, sem conhecimento, sem de fato saber nada a respeito de Jesus e do seu ministério. Naturalmente, essas pessoas, ignorantes da existência de Jesus e do seu ministério, não estavam seguindo Jesus. Então, quando os fariseus falam, eis que todo mundo vai após ele, ou algo do tipo, naturalmente está se fazendo uma hipérbole, uma aplicação localizada usando um termo abrangente. Todo mundo, como querendo dizer, muita gente, a maioria. Tem um monte de gente seguindo esse cara, tá todo mundo seguindo esse cara. Assim como eu posso dizer assim, cara, veio todo mundo na festa aqui em casa. Mas veio todo mundo quem? Veio 200 pessoas que eu convidei. Não cabia mais do que 200 pessoas aqui na minha casa para fazer a festa. Então, nesse caso, todo mundo é 200 pessoas. Depende um pouco do contexto, você pode usar esse tipo de expressão geral e ampla para significar um grupo reduzido de pessoas. Então, se pega esse tipo de realidade textual bíblica, da linguagem humana e etc e tal, para dizer o seguinte, tá vendo?
Já que é possível a gente dizer que todo mundo veio na festa, mas todo mundo não é todo mundo, então aqui no texto de 1 Timóteo você tem que entender que todo mundo não é todo mundo. Então, por exemplo, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Não, mas não é de todos os homens sem exceção. É de todos sem distinção, todo tipo de gente. Então, por exemplo, eu vou orar por um gordo, eu vou orar por um magro, e em função disso eu orei por todos os homens, divididos entre gordos e magros. Mas eu não orei por cada indivíduo gordo e cada indivíduo magro. Olha que explicação maravilhosa. E a favor dos reis e dos que se acham investidos de autoridade, para que a gente viva uma vida tranquila e mansa com toda piedade. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Não, todos os homens, não é todo mundo que Deus quer que seja salvo. São só os eleitos, porque os que ele não elegeu, ele preteriu na eternidade passada, Deus não quer que sejam salvos. Então, todos os homens aqui no verso 4, não são todos sem exceção, mas são todos sem distinção. Todo tipo de homem Deus quer salvar. Deus quer salvar um gordo e quer salvar um magro. Mas ele não quer salvar todo gordo e todo magro, tá bom? Ah, porque há um só Deus e um só homem. Aliás, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Não, todos não é todos. Jesus não se deu em resgate por todas as pessoas sem exceção. Apenas por todo tipo de gente, mas não por todas as pessoas. E tal, e esse testemunho deve ser prestado em tempos oportunos. Para isso, Paulo foi designado pregador e apóstolo, mestre na fé dos gentios e na verdade. Ezequiel, você tem algo a dizer para refutar a lógica calvinista de que às vezes a expressão todo mundo ou todos não se refere a todos sem exceção? Não, eu não tenho nada a oferecer nesse sentido, uma vez que sim, é fato. A expressão todo mundo ou todos pode ser usada, linguisticamente falando, para referir-se a um grupo menor e não a todas as pessoas. Todavia, é importante vocês entenderem que dentro da lógica do texto bíblico, é muito fácil desmascarar esse tipo de aplicação absurda, ridícula, com a qual os calvinistas tentam se desvencilhar do texto. Vamos trabalhar com a ideia calvinista, que todos não são todos. Então nós devemos fazer orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Só que, na verdade, não é de todos os homens. É apenas de alguns tipos principais de homens que categorizam e dividem as pessoas, mas não por cada membro destas categorias, certo? Só que se assim for, você vai começar a ter um problema extremamente grave. Por exemplo, vamos pegar aqui a aplicação mais conhecida que os calvinistas fazem em relação a isso. Quem são todos os homens? São reis. Então, assim, é todo tipo de homem, entendeu? Que você tem que orar. Tem que orar pelos reis e pelos súditos. Mas não é por todo indivíduo que é rei ou que é súdito, certo? Vamos dizer assim que, assim como gordo e magro, em tese, se a gente puder categorizar a humanidade entre esses dois tipos, incluem todas as pessoas, ou se é gordo ou se é magro, aí tem bilhões de gordos e bilhões de magros, individualmente falando. Então a humanidade pode ser distinguida entre governantes e governados. Então, se você juntar todos os governantes e todos os governados, você tem a massa inteira da humanidade. Mas é para orar para todos no sentido assim, de que é para orar por governantes e por governados, mas não por todos os governantes e por todos os governados. Só que nesse caso começa a ficar complicado. Por exemplo, vamos trabalhar com a hipótese de que lá na época de Paulo existissem 1000 reis dominando sobre regiões diferentes lá da face da Terra, beleza? Tinha o rei da região Y, o rei da região X, o rei da região Z, etc e tal. Tem lá 1000 reis. Como é para orar por todo tipo de pessoa, entre elas os reis, mas não por todos os reis de forma individual? Como que a pessoa que recebeu a carta aqui, Timóteo, poderia saber se o rei da região onde Timóteo estava vivendo ou trabalhando deveria se orar por ele ou não?
se essa não fosse uma afirmação geral para orar a respeito ou em favor de todos os reis sem exceção? Porque se for todos os reis com distinção, mas não sem exceção, mais cedo ou mais tarde você pode acabar orando por quem Deus não quer que você ore, por quem Deus não ordenou você a orar. Porque ele está dizendo aqui, ore em favor de todos os homens e todos os reis. Mas não é por todo indivíduo homem, nem por todo indivíduo rei. E aí como é que eu sei se eu devo orar pelo rei que está reinando na minha região, sim, não e por quê? Se torna absolutamente impossível saber isso. Porque aí você teria que saber se esse rei estaria incluído no todos mais limitado da visão calvinista ou não. Porque se ele não tivesse incluído no todos limitado da visão calvinista, em função aí da questão linguística, você não poderia saber se devia orar pelo rei na região onde você está indo. Então, por exemplo, sei lá, Timóteo estava trabalhando em Éfeso. Aí tinha lá um rei em Éfeso. Aí aquele rei, Deus queria que orasse por ele. Que tipo assim, estava lá entre todos os homens do contexto limitado do que Paulo ensinou. Aí Timóteo sai de Éfeso e vai para Antioquia. Lá em Antioquia tem um rei que Deus não quer que ore por ele. Que não é um eleito, não é um escolhido. Deus não vai ouvir essa oração. Etc e tal. Você não deve orar por esse rei. Porque Deus não quer que você ore por todos sem exceção. Só por todos sem distinção. E como é que Timóteo ia saber disso ou não? Onde é que está a lista dos reis pelos quais se deve orar ou não se deve orar? Em função desse tipo de coisa, muito simples, inclusive, de se avaliar, você precisa entender que o todos aqui é sem exceção. Não é essa imbecilidade infinita de sem distinção, que inclusive impediria você de orar por todos os homens, de orar em favor de todos os reis, de pregar o evangelho na perspectiva de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E que Jesus se deu em resgate por todos. Porque no final das contas, se a ideia é que Deus não quer que você ore por todas as pessoas, não quer que você ore por todos os reis, não quer que a salvação venha a ser a experiência de todas as pessoas, e Cristo não se deu em resgate por todos, como é o que está escrito, o que acontece é que o texto bíblico perde completamente a aplicabilidade, o sentido, a coerência e tudo mais. Porque não basta você apontar o fato linguístico de que às vezes a gente usa todo mundo para falar de um grupo pequeno. Todo mundo conhece o Justin Bieber. Não, mas você vai lá na África, no meio da savana, tem uma pessoa que nunca viu nem homem branco, muito menos Justin Bieber. Beleza, esse é um fato linguístico. A gente às vezes fala todo mundo como querendo dizer um número limitado. Mas isso em nenhum momento quer dizer que aqui o texto bíblico fala de um grupo limitado. Até porque se esse fosse o caso, o próprio texto bíblico seria inaplicável. Porque eu teria que orar por todos os reis, mas não por todos os reis. Só por todos os reis incluídos no grupo menor e não por todos os reis de forma irrestrita e sem exceção. E eu não teria parâmetro nenhum para orar por um rei e não pelo outro, até porque eu poderia cometer um erro. Eu poderia pensar assim, não, eu acho que Deus quer que eu ore pelo rei em Éfeso, mas Deus não quer. Ah, não, eu acho que Deus não quer que eu ore pelo rei em Antioquia, mas Deus quer. Você não sabe, você não tem revelação, você não tem parâmetro, você não tem nenhuma forma de distinguir aquele que supostamente Deus quer que você ore a respeito dele daquele que supostamente Deus não quer que você ore a respeito dele. Como que se resolve esse problema? É só ler o texto. Ore por todos os homens. Ore por todos os governantes. Porque Deus quer que todos sejam salvos. Porque Cristo se entregou em resgate por todos. Oh, que dificuldade, hein, pessoal? Entretanto, o problema lógico e etc e tal dessa discussão, ele simplesmente mascara um outro problema muito pior do que a mera burrice dos calvinistas. E eu queria terminar fazendo a leitura de 3 textos bíblicos. Vamos abrir a Bíblia aí se você quiser e puder, em Efésios capítulo 5, tá? Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, começa aqui a nossa jornada para entender um pouco o que está por trás da doutrina da expiação limitada. E aí a palavra de Deus diz assim:
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Olha o que o texto bíblico diz. Que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como sacrifício a Deus. Quando você nega que Jesus se entregou por todas as pessoas, o que realmente você está negando? Porque veja bem, se a ideia é Cristo me amou e se entregou por mim, se eu pudesse dizer que Jesus não se entregou por mim, eu teria que concluir forçosamente que Cristo não me amou. E aqui a coisa fica um pouco mais pesada do que meramente uma discussãozinha idiota de lógica. Todos não são todos, mundo não é mundo, e etc. A gente vai entrar um pouco nessas discussões aí, tá? Isso aqui é só um vídeo de introdução sobre esse tema, mas o grande bastidor da doutrina calvinista é um Deus que não ama todas as pessoas sem exceção. Não, mas ele ama sem distinção. Não é suficiente? Deus ama gordos e magros. Olha que lindo. Ah, não, mas Deus não ama todos os gordos e todos os magros. Todos os governantes e todos os governados. Todos os X e todos os Y. Se assim fosse, nós teríamos um problema absolutamente grave. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 4. Que para mim é um dos textos mais interessantes assim, para discutir essa questão aí. E eu queria que você se concentrasse no verso 8 de 1 João 4, para demonstrar uma coisa assim que para mim é muito evidente, muito simples, muito básica. A gente já falou isso 1 milhão de vezes, mas não custa repetir. A Bíblia diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Deus calvinista, ele não é o Deus verdadeiro. E, inclusive, quando a gente fala isso, muitas pessoas se ofendem, assim, sabe? Tipo, tá ofendendo Deus. Não, eu não estou ofendendo Deus. O ser que o calvinismo chama de Deus é o Satanás, é o mentiroso, é aquele que não tem amor, é aquele que não ama. E quem não ama não conhece a Deus. Esse sim, Deus verdadeiro, que Deus verdadeiro é amor. E por fim, João capítulo 3. Quais versos a gente vai ler? Vamos ler o verso 16 até o verso 21. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O calvinismo faz uma argumentação lógica parecida com o que eles fazem com o termo todos, aqui em relação ao termo mundo. E aí existe a mesma discussão. Às vezes você fala assim, pô, o mundo inteiro tá de olho na música do Justin Bieber. Mas não é o mundo inteiro, né, galera? Tem um monte de gente que nem sabe que o Justin Bieber existe, muito menos que está ligado na música dele. Certo? Então, da mesma forma como se usa todos, todo mundo, para falar de um grupo restrito, às vezes também se fala de mundo, mas
para falar de uma coisa mais restrita do que o mundo inteiro, né? Etc. e tal. Seja como for, da mesma forma como a gente desmascara o que os calvinistas dizem, com base lá em 1 Timóteo capítulo 2, no final das contas, tudo isso aqui é extremamente simples. Deus amou ao mundo. Se Deus não tivesse amado uma parte do mundo, não poderia se dizer que ele amou o mundo. Poderia se dizer que ele amou parte do mundo, certo? Ainda que a gente possa usar esse termo mundo de uma forma restrita, você não pode negar o fato de que se Deus não tivesse amado uma parte do mundo, a mesma condenação de 1 João 4, verso 8, cairia sobre esse Deus aqui, certo? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você teria a negação não só que Deus tem amor, mas que ele é amor, certo? Então, por causa disso, não há alternativa à leitura universal do termo mundo aqui. Porque senão ela implicaria que Deus não ama, Deus não conhece Deus, e Deus não é amor. Você cairia na negação do texto bíblico, não na sua interpretação correta, maravilhosa, calvinista. Que inclusive seria algo do tipo: Deus não amou o mundo, não deu seu Filho unigênito, obrigou pessoas a crerem sem ter participação na sua crença, para não terem participação na sua salvação, para que tenha a vida eterna, enquanto a outros ele não amou, não deu seu Filho, para que tenham a tortura brutal eterna para sua maior glória para todo sempre, prazer, eu sou o diabo. Assim deveria ser o texto, se fosse um texto calvinista. Uma coisa absolutamente imunda. No final das contas, entretanto, o julgamento é extremamente simples. As pessoas que inferem sobre Deus, um Deus que não ama, um Deus que não perdoa, um Deus que não envia Cristo para morrer pelas pessoas, que inclusive torna o evangelho absolutamente nulo e zero e vazio para essas pessoas por quem supostamente Cristo não morreu porque Deus não as ama, simplesmente estão possuídas por uma ideia demoníaca em função de uma lógica humana, achando que tem uma lógica superior à dos demais cristãos e que podem inclusive dar de dedo na cara desses demais cristãos, porque supostamente esse entendimento aqui é o verdadeiro evangelho, onde Deus não ama todas as pessoas, Cristo não morreu por todas as pessoas. E se a gente não concorda é porque a gente não é de Deus, porque a gente é burro, porque a gente é do diabo, porque a gente não é eleito, e etc e tal. E aí o que resta é: Deus não nos ama, Cristo não morreu por nós. Assim, o nível do absurdo é completamente esquizofrênico. É completamente gigantesco o nível do absurdo desse tipo de ideia. Entende? Porque no final das contas, o que resta é uma comunidade de pessoas doentes emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, que julgam ter uma percepção maravilhosa da Bíblia, que com meia hora de análise a gente destrói por completo. Porque não tem como se sustentar diante de pensamentos básicos, simples, retos e diretos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer ou não crer é a distinção entre ser salvo e não ser salvo para a vida eterna. Não é algo do tipo assim: existe um grupo que Deus não ama por quem Cristo não morreu, para quem ele não enviou o Espírito Santo, que não é capaz de crer, para que queime eternamente no inferno, para que Deus fique muito feliz. Oh, louvado seja esse Deus cujo nome verdadeiro é Satanás. Porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só o diabo poderia arquitetar uma doutrina dessa forma e fazer gente trouxa achar que isso é o evangelho. Seja como for,
Nós vamos escrutinar os argumentos do Paulo César em relação à doutrina da expiação limitada e ao evangelho de uma forma meio que geral. Então eu prevejo que a gente vai ter aqui, nesse momento da série, talvez aí entre 5 e 30 vídeos, depende um pouco da minha disposição para falar a respeito desse tema, onde nós vamos pegar os principais textos, as principais polêmicas, etc. e tal, e deixar absolutamente claro que o entendimento calvinista destas questões não é meramente logicamente falho, é diabólico e anticristão. Beleza? Então, até os próximos vídeos, se Deus o verdadeiro quiser. Um abraço.